Olá pessoal, eu sou a Clara e sejam bem-vindos ao meu acervo. Então a gente vai falar a respeito de historiografia, tempo histórico, sujeitos históricos e fontes históricas. Então eu reuni nesse vídeo aqui, nessa aula, um tema assim, para a gente poder falar a respeito do que são essas categorias, esses conceitos do conhecimento de ciências humanas, especificamente de história. E é interessante demais a gente entender, porque daí a gente começa a ver como que a história ela é escrita. Porque, diferente de, por exemplo, jornalismo que escreve notícias do que está acontecendo agora, quando a gente vai falar de história, a gente está falando de uma ciência que tem um método, né? Quando a gente fala de ciência, toda ciência tem um método. Então, nesse vídeo aqui, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho de cada conceito, tá bom? Vamos lá primeiro, então, entendendo o que é a história em si. Então, quando a gente fala de história, a gente está falando dessa área do conhecimento, né? Que ela começa a ser pautada como ciência no século XIX, com essa organização de métodos e tudo mais. E daí, para a gente poder estudar essa área do conhecimento, a gente precisa escrever a respeito dela. Só que escrever como? De onde? A gente não pode inventar as coisas, né? Tirar do nada, assim, eu acho que no século XVIII as pessoas eram chatas porque essa é a minha opinião. Não faz muito sentido. Então, para isso, a gente precisa escrever a respeito do passado. E para isso a gente precisa das fontes históricas. Primeiro conceito de hoje. O que são as fontes históricas, então? É tudo aquilo que a gente vai usar como referência do passado. Então, qualquer vestígio do passado que permanece no presente, a gente pode colocar como fonte histórica, né? Então, infelizmente, a gente ainda não tem uma máquina para ver exatamente como era o Coliseu durante as guerras, durante as batalhas do Coliseu, por exemplo. Mas a gente tem lá as ruínas dele, a gente não tem? A gente não consegue ver e perceber as coisas como era? Então aquilo é uma fonte histórica. Tô dando um exemplo assim de uma construção, né, por assim dizer. Mas as fontes históricas, elas podem ser classificadas em materiais e imateriais. O que isso significa? Quais são as fontes materiais? As fontes materiais são aquelas que são literalmente materiais. Então, um prédio, como eu estive dizendo, documentos escritos, cartas, documentos governamentais, que a gente vai nos arquivos e olha tudo aquilo guardado, uma biblioteca, com tudo aquilo lá guardado, são fontes materiais, fontes históricas materiais. Podem ser ferramentas, por exemplo. A gente estuda muito e a gente vê em história antiga, se estuda muito as ferramentas do início da humanidade, o desenvolvimento dessas ferramentas, pinturas, quadros. Então, aquilo tudo que é material a gente consegue tocar, são as fontes históricas materiais, tá? E quais são as fontes históricas imateriais? Daí a gente já começa a expandir um pouco o que é o nosso conhecimento, o que é o nosso entendimento de história. Porque durante muito tempo, nos estudos assim de história, nos estudos dos historiadores lá do começo, lá do século XIX, durante muito tempo era considerado só documentos oficiais. Então, um documento do Estado, uma carta, um documento escrito. E daí os historiadores, principalmente de movimentos como a Nova História e tudo mais, começaram a expandir esse entendimento de fonte. Entende? Então, por exemplo, um relato oral de alguém que viveu aquele acontecimento histórico, aquele fato histórico, aí outro conceito, fato histórico, aquilo que aconteceu no passado em si, que a gente vai estudar aquele momento, né, que realmente aconteceu. Por que o relato dessa pessoa não pode ser uma fonte para a história? Então, os historiadores começaram a se desenvolver, os historiadores e historiadores começaram a se desenvolver e ver que aquilo podia sim, e tinha uma riqueza de informações para acrescentar na história já escrita. E olha que interessante, outro gancho aí. Então, tudo aquilo
que a gente escreve com base nessas fontes históricas se chama historiografia. Então, é muito comum e é preciso que a gente leia a historiografia, para a gente não falar as coisas da nossa cabeça. Mas, claro, qual que é o problema de eu falar as coisas da minha cabeça? Nenhum problema. Só que, assim, quando a gente está falando de um debate científico, a gente precisa dessas evidências. Então, por exemplo, se eu for começar, eu quero estudar a história do futebol no Brasil na década de 60, tudo bem. Você pode começar do zero com um relato oral de um ex-jogador de um clube do interior de São Paulo? Pode. Só que daí você precisa ter uma base para escrever essa história, por assim dizer. Então você precisa recorrer, e é mais fácil, é mais simples eu recorrer à historiografia já escrita. Porque também, senão a gente fica escrevendo tudo a mesma coisa. E esse não é o objetivo. O objetivo é sempre que a gente ganhe mais conhecimento. A gente ganhando mais conhecimento, a gente começa a compreender o mundo melhor. O que aconteceu no passado e que se reflete ainda no presente. O que aconteceu no passado pode me auxiliar a entender o presente. Pode me auxiliar, e daí a função social da história, a eu não repetir erros do passado, por assim dizer. Ou seria essa um pouco o objetivo, assim, que a gente sonha com isso, por assim dizer, né? Mas, assim, a gente sabe que isso não é fácil, existem as questões reais do mundo, existem os desafios a serem vencidos, mas, assim, isso, assim, é a teoria, por assim dizer. Então, quando a gente está falando do passado e escrevendo a respeito do passado com base em fontes históricas, a gente chama de historiografia. Então, existem livros clássicos da historiografia, existem livros novos. Quando é se descoberta, por exemplo, uma nova fonte histórica, os historiadores daquele tema, eles vão se debruçar sobre aquilo. Falam, nossa, aquilo que eu escrevi, provavelmente eu preciso atualizar aquilo que eu escrevi, porque essa nova descoberta, esse novo sítio arqueológico, esse novo relato pode mudar a história. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer, certo? Por exemplo, com novas descobertas de sítios arqueológicos que às vezes aparecem, novos artefatos, novos relatos. Por exemplo, história da ditadura militar no Brasil. Às vezes, novos relatos de pessoas sobreviventes podem auxiliar a gente a entender um fato sobre o passado. Um novo relato, um novo depoimento, falar, nossa, então a gente não sabia que isso aconteceu naquele período. E daí a gente vai se renovando. Por isso que a história é muito legal, porque a gente sempre pode descobrir. Tem um historiador, que o nome dele é Mark Bloch. Ele escreveu um livro que se chama Apologia da História ou O Ofício do Historiador. E nesse livro, o Mark Bloch fala que o historiador é como o ogro da lenda, porque ele está sempre procurando restos mortais para poder farejar aonde está a história humana. Não sei se é exatamente assim a citação, mas o conceito um pouco é esse. Então é muito legal, porque a gente é tipo detetive, a gente quer entender como que aquilo aconteceu, o que essa fonte me mostra, e assim sucessivamente. Cinema pode ser fonte para história, filmes, e daí cada fonte que você utilizar, ela tem um método de ser analisada. Se você for analisar música, provavelmente você precisa se desenvolver um pouco nos conhecimentos de música. Como que composição funciona, como que uma partitura funciona, como que tal instrumento ele é tocado e assim sucessivamente. Então precisa ir se desenvolvendo outras habilidades. Então, o motivo dessa historiografia ela ser tão diversa tem a ver com tudo isso que eu tive dizendo. A gente sempre pode escrever algo novo a respeito do passado com base em outras fontes, com novas evidências, mas é muito importante aqui destacar uma coisa, que a gente precisa fazer esse trabalho com uma honestidade intelectual. Então, assim, a gente não pode descartar certos tipos de visões, às vezes isolada de uma fonte. Eu achei uma fonte ou tal pessoa que falou isso, mas daí é preciso, então, cruzar com outras fontes, sabe? Que eu tô tentando dizer aqui. Então, não é porque eu achei uma fonte que fala isso que aquilo é o que realmente aconteceu. Eu preciso, então, ler as historiografias já escritas a respeito desse assunto, cruzar com outras fontes, entender, para ver até que ponto eu posso tirar a história daquilo. Esse trabalho é um trabalho que precisa dessa honestidade intelectual, por assim dizer. Porque senão eu vou sair falando assim, por exemplo, o que seria um exemplo desonesto? Eu vou falar assim,
Minha avó morou na Alemanha, no interior da Alemanha, ela nunca viu nenhum judeu ser morto, então por isso não existiu o Holocausto. Tá bom, até pode existir esse relato, mas a gente sabe quais são as evidências históricas a respeito disso. Eu não posso escrever um livro que não existiu um fato histórico tal como ele existiu. Entende? Então aí mora as questões da gente ter essa coragem, essa honestidade mesmo para poder olhar para a história também. Daí a gente segue para o próximo ponto, que é o tempo histórico. O tempo é uma coisa assim maravilhosa, né? Então quando a gente fala do tempo, já diz o Caetano Veloso que ele é um senhor tão quanto a cara do meu filho. Então o tempo ele tem essas dimensões. Então a gente, não só os historiadores estudam tempos físicos, estudam tempo, os cientistas assim diversos, né? Daí eu falo mais das ciências da natureza, estudam o tempo para entender as dimensões e tal, como que conta o tempo cronológico. Mas na história, a gente costuma usar essa categoria também do tempo cronológico, né? Porque a gente conta os séculos, os anos, as eras. Mas assim, o tempo histórico, ele também tem um sentido de conceito. Vamos lá entender qual que é esse sentido. Primeiro que a gente usa o tempo como um referencial. Então ele é a referência pra gente de alguma coisa. Quando eu falar pra você do início da Idade Contemporânea, provavelmente você vai se lembrar, ou deveria, da Revolução Francesa. Entender que aquele acontecimento, aquele fato histórico mudou alguma coisa, certo? Então, o tempo histórico ele é um tempo referencial. É a partir dele que a gente vai entender, como eu estive dizendo, de permanências e mudanças. Então, como eu estive dizendo, a Revolução Francesa ela é um referencial por quê? Do início da Idade Contemporânea. O que mudou? O que será que mudou com a Revolução Francesa? Tô dando esse tempo aí para você pensar. Mas a gente sabe que a partir da Revolução Francesa foi fundada a República e acabou com o absolutismo na França durante um período, ainda que curto. Depois mudou de novo. Mas assim, aquilo trouxe algo de histórico, né? Imagina quando a gente usa essa palavra. Nossa, aquilo que aconteceu foi histórico. Por quê? Porque geralmente mudou alguma coisa. Porque geralmente trouxe uma nova maneira do mundo se comportar a respeito da realidade. É muita coisa, né, pra gente pensar em poucos minutos. Mas assim, é fácil de entender porque tudo isso faz parte da nossa vida. Certo? Então, eu entendendo que tudo isso faz parte da minha realidade, eu começo a entender as coisas mais fácil, tá? Daí eu cito aqui outro historiador, que quando a gente estuda esses assuntos, mesmo ainda na escola, no ensino médio, quando a gente vai se desenvolvendo e aprofundando mais o estudo, daí nas faculdades de ciências humanas e tudo mais, a gente fala muito de um historiador chamado Fernando Brodel. O Brodel, ele é responsável por entender o tempo de 3 maneiras diferentes. Que é tudo uma coisa só, mas assim, ele dá categorias diferentes para o tempo. Ele fala que o tempo é que nem um oceano. Olha que metáfora bonita. Então, o tempo sendo que nem o oceano, ele tem o tempo da superfície. Como que é a água da superfície do oceano? É uma água que ela é uma água que ela é mais fácil movimentada. Né? Eu consigo movimentar mais fácil essa água que está na superfície, o vento movimenta ela mais rápido, a chuva muda e tudo mais. Esse é o tempo dos acontecimentos, o tempo de uma breve duração. É um tempo breve. Aconteceu isso, depois aconteceu aquilo e já mudou e tal, e lá, lá, lá. Pá. Então, vamos supor assim, às vezes o mesmo assunto ele pode aparecer nos diferentes tempos. Tá? Daí, logo abaixo desse tempo, dos acontecimentos, da superfície do oceano, eu já chego ali na outra camada, a do meio. Que as águas não são tão turbulentas assim, são coisas que duram entre 20, 30, 50 anos. É o tempo das conjunturas. Então, quanto tempo dura uma conjuntura, por assim dizer? Então, aquele período, né? Então, se a gente pensar, o Terceiro Reich na Alemanha, ele é uma conjuntura. Ainda que ele ainda esteja presente em acontecimentos breves e ele ainda esteja presente, daí a gente vai lá para as profundezas dos oceanos. O que a gente encontra? A gente encontra águas que mudam rapidamente no fundo dos oceanos? Não, né? Então ele é um tempo de mais estabilidade. E daí o Brodel vai dizer que é o tempo da longa duração. E essa metáfora é importante porque daí é esse tempo
da longa duração, esse tempo dessa água que não se move, ela é mais estática e tal, do fundo do oceano, ele é um tempo que sustenta as outras duas, né? Então, às vezes, por algo da longa duração, eu consigo entender um acontecimento daqui de cima. Percebe? Eu sei que pode ser um pouco complexo, porque a gente precisa ter um nível de abstração para entender isso, porque a gente está falando de dimensões do tempo, mas é fácil, por exemplo, ó. Se a gente pensar, por exemplo, os livros didáticos, eles costumam dar esse exemplo, da Lei Áurea, de 1888, que aboliu a escravidão no Brasil. Então, a gente está falando de um tempo de acontecimento, o dia que a princesa Isabel assinou essa Lei Áurea. Daí eu posso ir para um período ali de conjuntura. Qual que é a conjuntura daquele tempo? É o segundo reinado no Brasil, certo? Que a princesa Isabel é filha do Dom Pedro II, ela assinou aquela lei. Entende? E o que isso tudo tem a ver, né, com a libertação dos escravizados no Brasil, certo? Só que como que isso está na longa duração? Isso está dentro da longa duração de quanto tempo durou a escravidão no Brasil, né? Desde lá do século XVI até o final do século XIX. Então, são séculos e séculos daquela história. E como existem permanências daquele acontecimento, daquela longa duração, daquela estrutura dentro da história do Brasil. O que tudo isso resulta? No racismo, na desigualdade social que existe no Brasil. Começa a entender um pouco do porquê que existem essas três dimensões? De um tempo de acontecimentos, de um tempo de conjunturas e de um tempo de uma longa duração. E não quer dizer que esses tempos são diferentes, é tudo o mesmo tempo, tá tudo dentro do tempo. Só que eles, como a gente sabe, existem essas camadas, existem essas dimensões. E aí, você já tinha imaginado que história exigia todo esse conhecimento, assim, pensar em tudo isso? É importante, porque daí a gente começa a ter aquilo que eu tive dizendo, uma noção de como fazer a historiografia, de como estudar as fontes históricas. E daí a gente vai aqui para esse ponto de conclusão, que são os sujeitos históricos. Você já se considerou uma pessoa histórica? Vou deixar um trechinho da entrevista do Gilberto Gil no Conversa com o Bial, que ele fala assim, tem uma senhora na plateia, e ela fala assim, não, a minha vida não vale tanto quanto a sua vida. Daí o Gilberto Gil fala, não sei. Não é porque a minha vida é de um sujeito famoso e tal, coisa e tal, que vale menos do que da senhora. Então, quando a gente fala de Então, a sua vida de 74 anos foi muito mais rica do que a minha de 87. Não sei. Não sei. Não Mas, sei. Isso é algo que a gente não pode afirmar. Não. Gilberto, você teve... A riqueza de uma vida, por mais silenciosa que ela tenha sido, por menos barulho que ela tenha feito, por mais distante que ela tenha vivido, enfim, das multidões e etc., tem um valor inestimável. Uma vida é uma vida. E as vidas, nesse sentido, todas têm o mesmo valor. Quando a gente fala de sujeitos históricos, a gente geralmente pensa nisso, né? A gente pensa em Napoleão Bonaparte, na Maria Antonieta, a gente pensa no Dom Pedro I, Dom Pedro II, a gente até pensa nas figuras revolucionárias, Angela Davis, a gente pensa no Malcolm X, no Martin Luther King, a gente pensa no Nelson Mandela, a gente pensa na Rainha Elizabeth II, que viveu um grande e longo reinado, a gente pode pensar na Conceição Evaristo, a gente pode pensar na Maria Carolina de Jesus, no Gilberto Gil, como eu estive dizendo, mas assim, todos eles são sujeitos históricos? Sim. Mas para a gente entender o que é sujeito histórico, a gente começa a ver que os sujeitos históricos, então, são todos aqueles indivíduos que participam do processo histórico por meio dos seus atos. Então, tudo que eu estou fazendo na minha vida está dentro da história, certo? Então, por exemplo, se eu for estudar a vida do meu avô, eu vou estudar, junto da vida do meu avô, uma parte de história da Itália, uma parte de história do Brasil. Porque tem a ver com as ramificações da história dele.
Percebe como as coisas vão se desenvolvendo? Então, não necessariamente sujeitos históricos são só as pessoas que fizeram os grandes feitos, por assim dizer. Bons ou ruins, né? Aqui a gente não tá separando, mas assim, entende? Até a passividade, ela é uma ação histórica. Então, às vezes, só não fazer nada já é uma ação histórica. Então, pensa, como que eu vou colocar isso? Vou usar o exemplo da proclamação da República no Brasil. Então, no jornal, deu que o povo assistiu à proclamação da República bestializado. Porque o povo não participou daquela proclamação da República, não estava envolvido politicamente com o que estava acontecendo. Na verdade, era o exército brasileiro, que naquela época era já o exército do Segundo Reinado, que não estava satisfeito com Dom Pedro II, e daí decidiu dar um golpe no Império e fazer a República Brasileira. Percebe? Então isso também está um dado histórico. As pessoas que foram coniventes com as ações do Holocausto na Alemanha, uma passividade que às vezes, claro, tem a ver com a banalidade do mal e etc e tal, mas assim, isso é uma passividade, também é um ato histórico. Então fazer ou não fazer já está dentro do que é a história. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Então por enquanto, a gente viu alguns conceitos. A gente começou falando de fontes históricas, historiografia e tempo histórico. Então, os sujeitos históricos, eles podem ser divididos em individuais e coletivos. Então, como eu estive dizendo, então, se eu for estudar a história do meu avô, ele é um sujeito individual ali. Beleza. Mas se eu for estudar a história dos imigrantes italianos no Brasil, eu vou estudar um coletivo. Percebe? Se eu for estudar a história de um trabalhador que mora na rua tal, na Penha, em São Paulo, seu João, vamos colocar assim, é um indivíduo. Mas se eu for estudar a história dos trabalhadores da Penha, em São Paulo, é um coletivo. Então, história de coletivos, história de grupos. Então, a história dos Pantera Negra nos Estados Unidos da década de 60 é um grupo social, é um coletivo. Então, são sujeitos históricos também. Então, eles podem ser individuais e coletivos. Tudo bem até aí? E daí, gente, só assim para fazer adendos aqui de conclusão, é importante sempre a gente tá, como eu estive dizendo, preocupado em como a gente escreve a história. A escritora Chimamanda Adichie, ela tem um livro e uma palestra que foi transformada em livro e tal, que chama O Perigo de uma História Única. Que ela vai dizer que é importante, eu já falei em algum outro vídeo aqui, mas assim, ela vai dizer que é importante a gente olhar como que se escreve a história, certo? Existe uma outra autora chamada Grada Quilomba, que ela escreve um livro Memórias da Plantação, que ela vai subverter um pouco essa história da colonização pelos olhos do que eram os colonizados, né? E trazer eles para o centro do jogo também. Então, dá valor como sujeito histórico também, porque é isso que é a questão. Porque se a gente fica estudando a história dos grandes heróis, dos grandes vilões da história, a gente não tá necessariamente só estudando história. Então, é importante entender o que o Abraham Lincoln fez, sim, mas e o que o povo que estava em volta dele fez também? Entende? Então, eu recomendo esses dois livros, O Perigo de uma História Única, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba, para a gente poder expandir os olhares. A Catiúcia Ribeiro também é uma filósofa e especialista em filosofia africana no Brasil. Então, é uma autora que é importante procurar para a gente poder expandir esses olhares de como estudar a história, de como ver outras perspectivas. E, como eu disse lá no começo, tem o Apologia da História, o Ofício do Historiador, do Mark Bloch, para poder ver também quem quiser. Tem um muito bom também, que é... eu até tenho ele aqui, que é o Sobre História, do Eric Hobsbawm, que também ele vai trazer outras perspectivas. Mas aqui é um vídeo só pra gente poder se localizar no tempo, por assim dizer, trocadilho, e a gente poder ver como que se estuda, então, essa ciência dentro das ciências humanas, e daí fica mais fácil também da gente poder responder questões e etc e tal. E daí você deve estar me perguntando, beleza, mas e esse assunto aparece de algum jeito em alguma prova e tal? Ele aparece. Vamos ver
essa questão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Porque, assim, tudo isso que a gente falou, não é que vai ter necessariamente uma questão do que é tempo histórico. Mas, às vezes, a gente precisa ter esses conhecimentos prévios, né? Olha lá, essa expressão, conhecimentos prévios. Tudo isso nos é cobrado toda hora, na hora que vai fazer o Enem, na hora que vai fazer vestibulares, na hora que vai fazer concursos da área, porque a gente precisa ter esses conhecimentos prévios para poder auxiliar a responder as questões mais fácil, né? As outras questões. Então, vamos lá. Por exemplo, vou deixar aqui do lado agora, então, a questão da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, é uma questão de vestibular. Aqui ele está dizendo o seguinte: ao longo da história da humanidade, as pessoas têm produzido objetos com as mais variadas intenções. Machados de pedra, roupas, utensílios domésticos, casas e etc. Nas mãos do historiador, esses e outros registros são chamados de documentos ou fontes históricas. Sobre as fontes históricas, é correto afirmar que, daí vamos lá para as alternativas. A. As fontes não documentais perderam muito de sua credibilidade após o advento da escrita, pois não são consideradas oficiais. A gente já pode colocar que não é essa, porque eu não estive dizendo que existem as fontes materiais e imateriais. B. Só possam ser consideradas fontes históricas aquelas com comprovação científica em laboratórios no que diz respeito à datação e origem. O que vocês acham? C. O patrimônio material de uma sociedade também é considerado como fonte histórica, uma vez que pode retratar a própria cultura e essência dessa cultura. D. Os documentos oficiais, como inventários, pós-mortem, testamentos e certidões, têm maior respaldo histórico, pois constituem conteúdo irrefutável. Vamos lá. Se você acompanhou, você está vendo que essa questão está corroborando com alguns preconceitos a respeito de fonte histórica, em algumas alternativas para cair numa pegadinha. E na alternativa C, o patrimônio de uma sociedade também é considerado como fonte histórica, uma vez que pode retratar a própria essência dessa cultura, é a alternativa certa, porque ele está ali corroborando com essa ideia de que expandir o entendimento do que pode ser uma fonte histórica. Então, é dessa maneira que esse conteúdo pode aparecer numa prova, num vestibular, no Enem e coisa e tal, tá bom? Então, é isso, o vídeo de hoje é esse, espero que não tenha ficado muito confuso, mas que a gente possa cada vez mais falar aqui a respeito de história e ciências humanas e dos outros assuntos também que a gente fala aqui, que é música, livros, arte no geral também. Então é isso. Se você gostou, por favor, curte, comenta, compartilha e salva esse vídeo. E é isso, o Enem tá chegando e bora estudar até quando der. Tchau!